Fala galera, beleza? É o Bruno de novo. Então, agora finalmente eu vou explicar como fazer para poder fazer a interação com o objeto, igual vocês podem ver que está acontecendo aqui, ó. Tá? Provavelmente não vou entrar nesse vídeo na parte de inteligência artificial, naquela parte lá de criar as necessidades. Provavelmente eu vou deixar isso aí para mais para frente, se o vídeo agora são 1h15, se o vídeo não tiver muito grande, na hora que eu terminar de explicar, aí eu falo já dessa parte, já para começar, senão eu vou falar só da parte da interação. Então vamos lá. Vou tirar do play aqui. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, no meu projeto. Eu reorganizei o meu projeto da seguinte forma. Aqui eu criei uma pasta chamada Characters, que são os personagens, coisas sobre o personagem. Então aqui eu tenho minha classe Base Unit, que é a classe base para formar tanto o Character como para formar o Furniture. Eu tenho a minha classe Behavior, que é a classe comportamento, que é ligada à inteligência artificial e provavelmente não vou entrar nela hoje. A classe Character, que vai interagir, né? E a classe Furniture, que é a classe da mobília, né, dos móveis. E tem aquela classe Array Extension que eu expliquei na última aula lá eu vou deixar na penúltima aula, vou deixar um link aqui, que é aquela aula que eu expliquei sobre o método de extensão. Aqui em Movement é a parte que eu falei sobre, que eu expliquei nas primeiras videoaulas de A Estrela. Interfaces, essa interface aqui, a Interactable, eu vou utilizar. Esse input aqui eu não estou usando, tá, gente? GUI, estou usando apenas a classe Graphics. Então tá, eu vou começar pela classe Furniture. E aí, à medida que ela for puxando as outras classes, a Furniture não, vou começar pela Base Unit. Agora, é o seguinte, eu não vou explicar detalhe, nada sobre o que é interface, como é que faz para fazer... como é que faz para implementar a interface, não vou explicar método de extensão, tudo isso eu já expliquei, vou deixar o link aqui nesse espaço para vocês clicarem se vocês não souberem, se vocês não estiverem entendendo, vocês voltam nessas aulas e vejam, por isso que eu coloquei elas no pré-requisito. Então vamos lá, essa classe requer um componente do tipo Animator, um componente do tipo Sprite Renderer, que é a classe unidade base. Ela herda de MonoBehavior e implementa a interface Interactable. Aqui são os membros da interface que ela vai implementar. A Interactable possui os membros Interact, que é um void, né, que é para interagir com o objeto. Aqui é quem está interagindo e aqui é o objetivo de quem vai interagir. Ou seja, aqui seria o personagem, aqui seria o Furniture e aqui é qual ação que vai ser feita. O getActionParameter, ela serve para... Bom, interação é baseada em animação, correto? E a animação no Blender pede um parâmetro. Se forem olhar aqui no Animator, a gente tem um parâmetro aqui, eu criei um parâmetro do tipo Boolean, aliás, do tipo Trigger, que é um gatilho, né, chamado Sit, que é sentar em inglês, né? E quando você for interagir, quando o personagem vai interagir com uma cadeira, por exemplo, ele vai chamar na cadeira o método getActionParameter para ver qual que é o parâmetro que aquela cadeira vai ativar na animação do personagem. Então, por exemplo, o personagem ele precisa ativar o parâmetro trigger sit. Se a cadeira tiver a ação de sentar, ela vai, na hora que esse getActionParameter for chamado, ele vai retornar com a ação de sentar, né? Ele vai retornar para o personagem que chamou através do método interact, ele vai retornar o parâmetro sit. E aí o personagem vai ativar esse parâmetro nas suas animações, consequentemente vai ativar a animação de sentar. Response to action. Para qualquer objeto que seja interagível, qualquer ser que possa interagir com outro ser, seja ele um personagem, uma mobília ou alguma outra coisa assim, ele vai ter o método Response to Action, que vai ser chamado logo que o Interact for chamado por um outro personagem, por um outro Base Unit. Então é assim, um Base Unit, vou fazer um esqueminha. Vou fazer aqui no Paintbrush.
aumentar aqui. Então aqui eu tenho um base unit. E esse base unit pode ser um character, pode ser um furniture, pode ser o que for. E aqui eu tenho outro base unit. O primeiro base unit chama o método interact no segundo. Opa! Ele chama o método interact no segundo. Vou deixar escrito aqui. Interact. Opa! Aí. E aí, consequentemente, ele ativa no segundo o método response-to-action. E o método response-to-action, ele não retorna nada. Então eu vou chamar aqui response-to-action. Ok? Então quando eu chamar o método, quando eu utilizar com esse base unit, eu chamar o método interact e mandar como parâmetro esse outro base unit aqui, esse base unit aqui vai chamar em si mesmo o método response-to-action e ele vai retornar e vai ser chamado por esse método interact aqui, vai ser chamado também o método getActionParameter, que é um método da outra base unit, e vai retornar para ele o parâmetro de animação que ele precisa. Certo? Então vou escrever aqui, vou deixar esse esqueminha aqui, tá, gente? Para que se vocês se perderem, fique mais fácil de vocês entenderem. Ok. Então, essa base unit, vamos supor que ele seja o personagem. E essa aqui vai ser o furniture. Esse personagem aqui interage com esse furniture, fazendo com que ele ative o response to action e chama nele também o getActionParameter, retornando para esse character aqui o que ele tem que fazer, qual que é a ação que ele vai, qual que é o parâmetro que ele vai jogar na animação dele para que ele possa fazer uma animação, por exemplo, no caso que isso aqui seja uma cadeira, de sentar. Ok? Esse response to action, vamos supor que esse furniture aqui seja um micro-ondas e esse character aqui seja um menino. Aí esse interact seja ligar, por exemplo. Então na hora que ele ligar o micro-ondas vai passar para ele no getActionParameter o parâmetro de animação de mexer o dedo para frente para poder ligar o micro-ondas. Mas o response to action vai chamar nesse objeto aqui, que é o micro-ondas, a animação de ligar. Ok? Então é assim que ele vai fazer com que esse daqui automaticamente responda com uma animação correspondente. Então vamos lá. Aí o que acontece? Aqui eu implementei. Essa é a forma como qualquer base unit vai interagir com outro objeto que possa ser interagível. A não ser que esse método, como ele é virtual, seja sobrescrito com um override. Aí, se ele for sobrescrito, ele vai se comportar de maneira diferente. Caso contrário, ele vai se comportar dessa forma. E que forma é essa? Primeiro, eu vou criar um parâmetro. Esse parâmetro aqui, tá aqui, ó. Esse protected aqui, tá, gente? É porque ele pode ser utilizado pela classe base unit e pelas classes que forem filhas da classe base unit. No caso, character e furniture. Ele pode ser utilizado, não, ele pode ser visto e modificado. Ele faz parte de qualquer classe que herdar de base unit, mas por ele ser protected, ele também pode ser mexido nessas classes, mas nas outras classes externas não. E é o parâmetro. Como ele a gente não sabe que tipo de parâmetro que é, porque o unit tem float, int, bool e trigger. O trigger seria basicamente uma string. Então eu coloquei um objeto. Ele tem uma array de interações possíveis. Então, se é uma base unit, ele tem uma rede de interações. Por quê? Ele pode ter uma interação do tipo sentar, uma interação do tipo ligar, uma interação do tipo mexer. E ele tem um animator que vai controlar a animação. Essa classe interaction aqui, eu vou descrever para vocês. Eu fiz ela aqui, ó, ela é serializable, ou seja, ela vai poder ser utilizada e setada os parâmetros dela no próprio inspetor do Unity. E ela contém uma string, que é a ação,
a ação que ela vai fazer, um string que é o parâmetro que aquela ação é referente a ele. Por exemplo, a ação sentar, no meu caso, o parâmetro dela é uma string chamada sit, né? O modificador, por exemplo, se é uma cadeira, a cadeira tem um modificador de 1, de mais 1, ou seja, se o personagem interage com a cadeira, a necessidade dele lá precisa de vai verificar esse modificador aqui é mais 1, e aí ela vai aumentar em mais 1. Tá? Esse modificador nem sempre vai ser utilizado se for uma interação que não isso aqui é mais para utilizar na parte de inteligência artificial do que na própria interação, então não vou entrar em detalhe nele agora. E o action type, que é o tipo da ação, que é se é int, float, string ou bool. Infelizmente a gente tem que definir, porque no Unity ele não permite fazer colocar parâmetros de tipos diferentes aqui. E aí na hora de interagir, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele objeto parâmetro lá e ele vai ser igual a esse i aqui. Esse i é o que? É o interactable com quem a gente está interagindo. Se a gente é o personagem, então esse i aqui é a cadeira e o actor é o personagem, tá? Então o que eu estou fazendo? Eu estou chamando o método getActionParameter na cadeira. Ou seja, aqui eu estou chamando esse método aqui para que ele retorne para mim qual que é a ação, qual que é o tipo de parâmetro que eu vou ter que colocar na minha animação. E para pegar esse getActionParameter, eu estou mandando para lá this, ou seja, que é a própria base unit que está chamando. Nesse caso aqui é esse. E a ação que eu quero fazer, que é sentar, no caso, né? E aí, vamos lá nesse método. Esse método, ele não foi sobrescrito no base unit. Ele está aqui, getActionParameter, só que no base unit ele não faz nada. Ou seja, qualquer base unit, qualquer classe que herde de base unit e não dê override nesse método aqui, quando chamar o getActionParameter, ele não vai retornar nada, ele vai retornar nulo. Mas na classe Furniture eu sobrescrevi esse método. Então vamos lá no getActionParameter. E aí é isso que a classe Furniture vai fazer com o getActionParameter. Ela vai receber como parâmetros quem é que está querendo interagir com ela e que tipo de ações a pessoa quer fazer. Que tipo de ações a base unit quer fazer. Qual o nome da ação. E aí o que ela vai fazer? Primeiro ela vai pegar um node, né, que vai ser o node de onde ela está. Tá vendo? Esse node de onde o personagem está, né? No caso, por exemplo, que é o personagem está tentando interagir com ela. Então, eu vou pegar o node de onde ele está. Como? Ele é um interactable, né? O interactable, eu posso botar ele aqui. Isso que é a vantagem de usar a interface, tá vendo? Eu posso pegar aqui e eu posso dar um cast na interface como monobehavior. Pode ser, se esse i aqui não for um monobehavior, isso aqui vai ativar uma exceção. Mas como eu sei que ele é um monobehavior, eu posso dar um cast aqui. Se isso daqui não fosse uma interface, eu não poderia dar esse cast aqui. E, consequentemente, eu não poderia pegar o script de Movement AI que está aqui dentro. E eu sei que ele está aqui dentro. Então, essa é a vantagem de usar uma interface, porque eu não preciso dizer para ele que o que está vindo aqui é um monobehavior. Ele vai tentar dar o cast de qualquer forma. Claro que se não der para dar o cast, ele vai dar um problema. Então, se você quiser colocar um try aqui, acho que também até seria bom. Acho que sim, eu não tenho certeza. Parando para pensar. Mas enfim, nem precisa. Por quê? Porque só uma base unit vai implementar interactable. Consequentemente, só a base unit vai chamar o getActionParameter. Só ela vai ser passada aqui no interactable. E se a base unit herda de monobehavior, então eu sei que esse cache aqui vai dar certo. E aí eu pego no Movement AI o Finder, e aí eu pego o Start Node, que é daquela classe a estrela lá, né? Não vou entrar, vocês olham lá depois para vocês verem. Já está lá nos primeiros tutoriais. Para eu pegar um node em que o meu personagem que está tentando sentar está. Para quê? Para que eu saiba se o meu personagem está perto ou não da cadeira. Para ele poder sentar ou não. E aí, o que eu vou fazer? O meu Furniture ele tem uma propriedade chamada Location, que é do tipo Location. O que é o Location? O Location é um struct que eu criei dentro da minha classe Furniture,
que ele tem um node e um side. O side é um lado. Esse side aqui, ele é um enum que descreve o norte, sul, leste, oeste, né, que está dentro da classe node. Então ele tem desculpa, ele tem um node onde ele está e um lado para onde ele está virado. Ok? Então quer dizer, se a cadeira está, vamos dizer aqui, ó, a cadeira ela está aqui. Aqui ela tem um node, que é esse node aqui, ela está dentro desse node aqui, e ela tem um side que é virado para cá, ou seja, ela tem o side dela aqui é o noroeste, né? E se eu virar ela, ela vai estar virada para o outro lado, então ela vai ter um side diferente, entendeu? É só para isso, para que eu saiba onde é que está esse side. Ah, tá vendo que ele sentou na cadeira? Vamos ver aqui. Então, voltando lá no nosso método getActionParameter, eu estou dentro do meu furniture, né? getActionParameter. Aqui. Então, aqui o que eu vou fazer? O place é o node onde ele está. Se esse node for nulo, vai retornar nulo, tá? Por quê? Porque aqui eu vou evitar que esse location não tenha sido setado ainda e dê algum problema. Agora, se ele não for nulo, o que eu vou fazer? No meu node, eu criei um método chamado getDistanceFromNode, que significa pegar a distância desse node aqui para o node que eu estou passando aqui no parâmetro. E essa distância é uma distância em nodes, e não em pixels, e não em nada disso. Então, se eu entrar lá dentro, ó, ela simplesmente vai retornar o ageValue, passando como parâmetro o n, que é o node ao qual eu quero avaliar a distância para ele, e dividir por 10. Por quê? Porque no ageValue, ele multiplica por 10. Né? E eu quero só ele dividido por 10. Eu quero do jeito que ele é. Tá? E aí eu vou ter a distância que o meu personagem está em direção à cadeira. Se essa distância for maior do que 0, ou seja, se o meu personagem não estiver em cima da cadeira, eu não quero que ele possa sentar, porque senão ele vai sentar onde não tem cadeira. Ok? É para isso que esse getActionParameter faz isso. E aí, se ele estiver aqui, o que ele vai fazer? Ao invés dele retornar a ação que eu quero que o personagem faça, que é a ação de sentar, ele vai retornar um node para onde eu quero que ele vá, que é o node onde a cadeira está, que é o location.place. Tá certo? E aí, se ele retornar o node, ao invés do character sentar, ele vai andar para esse node aqui. Ok? Então, voltando lá no Base Unit, o interact, ele pega o getActionParameter, e o getActionParameter, se o meu character estiver longe, vai retornar o node onde ele está. Ok, então esse meu parâmetro aqui, que é um objeto, é um node, né? Se ele é um node, beleza, então ele não é nulo, ok? Então ele passou dessa linha aqui. Aí eu pego um float f. Se o meu parâmetro, aqui eu estou testando para saber o que meu parâmetro é. Meu parâmetro é uma interação? Não, ele não é. E está perguntando também se eu consigo transformar em float o parâmetro que foi passado. Mas vou passar aqui, ó. Ele é uma interação? Não, não é. Aqui perguntou de novo, ele é uma interação? Não, não é. É uma interação? Não, não é. Se ele não é nenhum desses três aqui, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele... Onde é que está? Param, iris.action. Tá. Aqui é porque ele não é uma interação, então ele é um node, né? Beleza. Então, se ele não é uma interação, ele passou por tudo isso aqui no Base Unit e não aconteceu nada. Mas lá no meu character, eu sobrescrevi o método interact. Então, na verdade, eu tinha que ter começado pelo interact lá, para vocês verem. Então, vamos lá no meu character, no método interact. Olha o que o interact no método character vai fazer. Primeiro, ele vai definir um action target, que é o meu alvo de ação, é o alvo a quem eu quero agir, e esse alvo é o interactable.
Eu vou explicar por quê, porque eu preciso desse action target aqui em outro lugar lá para mais para lá. E aí ele vai chamar o meu base.interact. O que é isso? Isso aqui vai chamar o método interact lá da classe BaseUnit, que é a classe de onde ele herda. Vai fazer tudo isso aqui e não vai fazer nada com o meu parâmetro, porque o meu parâmetro é um node. E a classe BaseUnit não definiu o que fazer quando o parâmetro recebido é um node. Mas a classe Character ela definiu o que é para fazer com isso se isso for um node, olha só. Só que por que eu não coloquei isso direto no BaseUnit? Porque se uma cadeira, por exemplo, tentasse interagir com o personagem e o personagem não estivesse perto dela, a cadeira sairia andando para perto do personagem, porque a cadeira também é um BaseUnit. Então eu não quero, entende? Eu não quero se o parâmetro recebido for um node, eu não quero que qualquer BaseUnit haja dessa forma. Eu quero que o character haja dessa forma. Quero que o character caminhe em direção ao objeto. Então, olha só o que ele faz. Se ele passou por aqui, ó, isso quer dizer que o parâmetro recebido não é uma interação. O parâmetro recebido eu sei que é um node. Então, ele vai entrar nesse detalhe aqui, ó. Aqui, se o parâmetro for node, se o parâmetro não for node, eu quero que ele faça isso. Se o parâmetro for um node, eu quero que ele faça isso. Ok? Então, tá. Se o parâmetro for um node, ok. Se parâmetro é node, o que eu quero que ele faça? AI, que é a inteligência artificial do character, eu quero que o AI chame o método find and interact, que é o método que eu criei lá na classe movement AI. E eu vou lá agora, e ele está passando como parâmetro o parâmetro, que é o node onde a cadeira está, e a ação que eu quero fazer. E o find and interact. Find and interact faz o quê? Simplesmente ele chama o método findPath primeiro, aqui, e depois bom, primeiro, né, ele vai receber o node onde a cadeira está e a ação que eu quero fazer. Aí ele vai setar esse action to do aqui como sendo a ação que eu recebi. Que action to do é esse aqui? É esse que eu criei aqui, ó. Ok? Aí o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui no Finder e chamar o método findPath passando o node onde eu estou e o node para onde eu quero ir, que é o node da cadeira. E aí ele vai chamar o findPath. O que o findPath vai fazer? O que a gente já ensinou que ele faz. Só que a diferença é que no final, quando ele chegar aqui, path to go, set path, closed list. Beleza, aí eu cheguei aqui. Pera aí, só um minuto, gente. Find and interact. Character. No final, action to do. Aqui, ó. No final, o que ele vai fazer? Ele vai setar esse path finished aqui, ó. Que é o meu método que eu estou procurando aqui no meu código e não estou achando. É esse método aqui, ó. É o último. Deixa eu voltar só para mostrar para vocês onde é que está isso. É que está lá dentro É que são duas classes, né? A classe Movement AI e a classe Starfinder. A classe Starfinder ela só vai ser chamada para fazer o personagem andar para lá. Beleza. Só que lá no meu update do meu Movement AI, o que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, ó. Isso aqui faz eu andar, né, para onde eu quero ir. E aqui, ó, se o meu caminho, que é o caminho que eu tenho que seguir, não for nulo, e eu já tiver chegado lá, que ele retornou 2, né? Aí o que ele vai avaliar? Ele vai avaliar se a string action to do é nula ou inválida, se não tem nada escrito na action to do. Se não tiver, ele não vai fazer nada, ele simplesmente vai chegar no caminho no node onde você mandou ele ir e vai ficar parado lá. Mas se tiver uma ação a fazer, e tem, porque ela foi passada aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai chamar isso aqui, ó, c.pathFinished e vai passar a action to do. E o que é esse C aqui? Esse C
é o character, porque o movement AI ele tem uma variável do tipo character para saber em qual character que o movement AI está, ok? E aí ele vai pegar esse character e mandar ele fazer essa ação aqui, dizendo para ele que o que path finished quer dizer que o caminho terminou. Então o movement AI vai passar para o character a informação de que ele já chegou no destino e que agora já é para fazer a ação que ele quer, ok? E aí ele vai transformar a ação em nada para que isso aqui não aconteça de novo. E aí o character vai receber isso e vai chamar em si mesmo a função path finished, que é essa daqui. E aí ele vai receber a ação. A ação que é para eu fazer porque eu já cheguei onde eu quero. E qual que é essa ação? O que ele vai fazer? Tá vendo esse target interactor aqui? Esse target interactor é a pessoa, o objeto com quem eu quero interagir, alvo da minha interação. Target é alvo, né? Isso daqui foi setado aqui, ó. Na hora que eu mandei interagir, logo que eu mandei interact com a cadeira, eu peguei a cadeira e coloquei no meu action target. Então, a partir de agora, o meu alvo é a minha cadeira. E aí, quando eu chegar aqui no meu path finished, o que eu quero fazer? Eu quero chamar na cadeira a ação. Eu quero pegar dentro da cadeira as ações que ela tem, e esse actions aqui é o array de interações que todo Base Unit tem, ok? Eu quero pegar lá dentro, eu quero fazer um get action, que é o que? Eu quero pegar a ação action to do, que é a ação que eu quero fazer. O que eu quero com isso? Eu quero saber se essa ação que eu quero fazer aqui, ela está dentro das ações possíveis da cadeira. Esse get action aqui é um método que eu estendi de array naquela minha classe array extension que eu mostrei naquele outro vídeo, tá? Aqui. O que ele faz? Ele vai folhear as ações possíveis da minha cadeira e se ele tiver uma ação que o nome da ação corresponda com o nome que eu passei aqui, ele vai retornar essa interação aqui. Ok? E se essa interação for nula, quer dizer que a cadeira não tem aquele tipo de ação. Isso significa o quê? Significa que eu estou tentando, por exemplo, sentar numa mesa. Então, vai retornar nulo, porque a mesa não tem a interação sentar. A cadeira tem. Mas, se tiver, não vai retornar nulo e, consequentemente, vai chamar o interact de novo. O interact do character, né? Mano, vai fazer com que o character interaja novamente com a cadeira. Só que aí, nessa próxima interação, o character já está no mesmo node da cadeira. Então, aquele negócio que mede a distância entre ele e a cadeira aqui, ó, lá dentro do Base Unit, já não vai mais dar maior do que zero. Por quê? Porque agora o meu character está no mesmo node da cadeira. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vai chamar o interact de novo. E passando de novo o actor como sendo o próprio character e o interactable eye como sendo a cadeira. E a ação como sendo sentar. O que vai acontecer? Action target é a minha cadeira. Base interact, base.interact, vou chamar o interact lá da classe base do Base Unit. E aí ele vai chamar aqui de novo. Só que aí agora o meu parâmetro, ele vai chamar o getActionParameter lá na cadeira. E aí o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que a cadeira agora me retorne outra coisa e não o node que ela está. Por quê? Porque aqui o getActionParameter foi sobrescrito em cima do método da Base Unit. E aí o que aconteceu? Ele chegou aqui e pegou um node para saber onde é que a própria cadeira está, onde é que o personagem está, e aí comparou, beleza, aqui ó, passou daqui e comparou se a distância entre o character e a própria cadeira é maior do que zero. Não é mais. Por quê? Porque agora o personagem já chegou na cadeira. Então agora não vai mais retornar o node onde ele está. Ele vai retornar o actions, get action, action. Por quê? Esse actions aqui é o array de interações que a cadeira possui. E esse get action vai tentar pegar essa ação que eu estou tentando usar aqui na minha interação. Se ela tiver aqui dentro, vai retornar ela. Se ela não tiver, vai retornar nulo. Qual ação que é essa aqui? A ação de sentar. Está aqui dentro? Está aqui dentro. Então vai retornar ela, vai retornar essa interação. Então ele vai retornar para onde? Para cá, lá na Base Unit, método interact. Então meu parâmetro agora vai ser uma interação chamada sentar. Ok? E aí,
que ele vai fazer agora? A interação é nula? Se não, retorna. Não, não é nula. Então, beleza. O que eu vou fazer aqui? Float F, beleza. O parâmetro é uma interação? É. Eu consigo transformar esse parâmetro que eu recebi, try_parse. Eu estou tentando transformar o parâmetro que eu recebi. E que parâmetro que é esse? Esse parâmetro aqui da interação. Onde é que está a interação? Esse parâmetro aqui, ó. O parâmetro é uma string, tá? Beleza, ele é uma string. Por quê? Porque eu estou escrevendo nela. Mas números podem ser escritos como string também. O que ele vai fazer lá no Base Unit? Ele vai tentar converter aquela string para um float. Se isso for possível, quer dizer que o parâmetro é um float. É isso que isso daqui faz. E isso aqui faz a mesma coisa, só que tentando converter com um int. Por que eu tenho que fazer primeiro o int e depois o float? Porque todo float, todo int é um float. Mas nem todo float é um int. Então, se eu tentar converter, se for um float, por exemplo, na hora que eu tentar converter para int, ele vai aceitar. E, consequentemente, ele não vai retornar float. Ele deveria ter retornado float. Então, primeiro eu tento converter em float. É float? Dá para converter para float? Try_parse é tentar passar para, né? Se dá para converter para float, então ele é um float. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o anim do meu character, da minha base unit, e vou setar o float no animator dele. Que float é esse? É o float que eu recebi lá, que vai dar o parâmetro para poder ativar a animação de sentar. Ok? Esse setFloat aqui, gente, é do Unity, tá? Isso aqui é da classe Animator. Ele pede setFloat. Ele pede o ID do parâmetro que você quer setar e o valor em float. Qual que é o ID do parâmetro? O nome da ação. E qual que é o valor, o float que eu recebi. A mesma coisa ele vai tentar fazer se for inteiro. E se não for float e não for inteiro, ele vai perguntar se é uma interação. Bom, é uma interação, não é float, não é inteiro, então com certeza vai ser um trigger. Por quê? Porque aqui eu estou excluindo ações do tipo boolean. Porque estou excluindo parâmetros do tipo boolean. Porque eu não achei útil. Não achei que boolean vai fazer alguma diferença aqui, porque eu tenho trigger. Trigger já é suficiente. Então, beleza. Se não é float e não é int, e é uma interação, então vai ter que ser um string. Então, beleza. Eu simplesmente vou falar setTrigger, e o setTrigger ele pede uma string. Qual string que é essa? O parâmetro do meu parâmetro. Por quê? Porque o meu parâmetro agora é uma interação. E uma interação, uma das propriedades da interação é o parâmetro. Ok? Então eu vou passar esse parâmetro aqui para minha animação. E depois vou chamar o ResponseToAction na cadeira. Só que a cadeira ela não sobrescreve, eu acho. Ela não sobrescreve o ResponseToAction. Então ela não vai fazer nada. Ok? E aí, terminado aqui, eu vou voltar lá no meu character. Então, o que eu chamei aqui? Eu chamei o meu base.interact. Aí ele vai continuar aqui, ó. Se o parâmetro não... aí ele está me perguntando, o parâmetro não é um load? Não, não é um load. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o meu furniture. Eu estou criando uma variável do tipo furniture. E aí, o meu target interactor é uma cadeira. Certo? Certo. Eu já mandei meu personagem sentar através desse base.interact. Só que sentar, ele está sentando só para um determinado lado e de um determinado tamanho. Só que eu quero virar ele para o lado que a cadeira tiver. Então o que eu faço aqui? Ó? Eu peguei aqui esse target interactor aqui. Eu passei a cadeira, né? E agora esse F aqui é a minha cadeira. O que eu fiz? Eu desabilitei a minha inteligência artificial por a minha inteligência de movimento do meu personagem, do meu character. Para quê? Para que ele pare de tentar andar, porque senão ele vai ficar andando toda hora. Isso aqui é um negócio que tem que mudar, tá, gente? Porque fazer dessa forma não é certo. O certo seria que ele parasse de tentar andar normalmente. Só que eu tenho que mexer lá no update do Movement AI, enfim. Depois eu vou fazer isso. Por enquanto eu estou desabilitando. E aí o que eu vou fazer? Transform.position, quem é esse transform? O character. Posição do transform, eu vou colocar ele na posição da cadeira. E
Aí o scale dele, que é esse meu V aqui, isso aqui, gente, isso aqui pode tirar, isso aqui é porque eu não consegui fazer o normalize, ó. E o scale dele vai ser o scale da cadeira, para 1. Lembra que eu criei esse método aqui no vídeo lá que eu mostrei sobre métodos de extensão? Esse método aqui simplesmente pega um vetor qualquer, e no meu caso aqui eu estou pegando o vetor local scale da cadeira, e aí eu estou fazendo o vetor 1 e somente estou transformando em menos 1 os componentes que na cadeira são menores do que 1. Porque aqui eu sempre vou ter um vetor que é composto de 1, 1 e 1. Só que a única coisa que vai mudar é o sinal, se vai ser negativo ou positivo. E isso vai depender de para onde a cadeira está virada. Por quê? Se você ver aqui, ó, vou fazer uma cadeira aqui, uma aqui e uma aqui. Se você perceber bem, essa cadeira aqui, ela é igual a outra, tá no mesmo node, porém uma tá com menos 1 na scale de x, para ela poder ficar virada para cá. Se ela tivesse 1, ela estaria assim, mas ela tá com menos 1. E é isso que eu quero fazer. Eu quero que o personagem que está sentando nela fique com esse scale aqui. Por quê? Se eu botar o personagem lá, ó, o personagem está aqui, né? Ele está virado para o lado que essa cadeira aqui está. Por quê? Porque aqui nele é 1, 1, 1 e 0. Poderia ser 1, 0, o Z não importa, tá, gente? É 1 e 1. Só que o que eu quero fazer? Eu quero que aqui seja menos 1 também, se ele for sentar nessa cadeira, para que ele fique assim. Ok? Então é isso para isso que isso ali serve. Voltando lá. Então, ó, transformei o scale dele e pronto. Morreu Maria. O interact terminou. Porque aqui está perguntando se é um node, não é um node, então ele vai acabar o interact e pronto. Com isso eu finalizei a interação com o personagem. E o tempo está correndo. Não sei se dá tempo de eu explicar o character. E deixa eu ver se eu fiz mais alguma outra mudança aqui. Eu coloquei o flip, que é para virar a cadeira. Acho que foi só isso, né? Acho que foi só isso. E agora, gente, o meu código já está lá no link que eu coloquei dentro do meu canal. Vocês podem baixar o código fonte, que agora vocês já vão saber entender como é que ele funciona. Vocês vão baixar essa versão 1.1 aqui. Aqui tá os sprites zipados, tá, gente? Que eu coloquei os sprites para vocês fazerem um jogo uma cena exatamente igual a minha. Aqui tem esse sprite de chão aqui. Eu peguei esses sprites aqui, ó, que eu uso aqui e coloquei lá, tá? São os sprites que eu uso para que vocês possam fazer, acompanhar junto comigo do jeitinho que eu estou fazendo aqui, né? Se quiserem, baixando esses sprites aqui. Embora vocês achem esses sprites na internet, eu achei na internet. E é isso. Eu vou encerrar esse vídeo. No próximo vídeo eu vou fazer sobre como ativar esse interact aqui no character. Por quê? O que eu tinha colocado aqui? Inicialmente eu tinha essa linha aqui, ó, que é o que? Ela está no update do character, e se eu apertar a tecla Y, ela vai interagir com o meu target interactor e vai sentar. Deixa eu explicar mais uma outra coisa. Por que eu coloquei serializable lá? Porque na hora que eu vier criar meus furnitures, por exemplo, eu vou criar um furniture aqui, um prefab. Ó. Eu tenho esse sofá aqui. Na hora que eu vou tirar esse coisa daqui. Na hora que eu acrescentar aqui o meu script de furniture, furniture, tá aqui. Olha só as características que ele possui. Primeiro, ele tem uma quantidade de interações possíveis. Eu vou colocar aqui uma interação possível. Na hora que eu der um tab, olha só. Olha o elemento 0. É uma interação, não é? O que uma interação tem? Uma ação, um parâmetro, um modificador e um tipo. O tipo aqui está a base inteira. Esse tipo aqui parece que eu nem estou usando. Mas enfim. Então vamos colocar no sofá também a ação de sentar.
E o parâmetro é que ele vai recuperar de 1 em 1 a fadiga do personagem. Desculpa, o parâmetro aqui é o sit, que é o parâmetro de sentar. E ele vai recuperar de 1 em 1. Vai recuperar de 1 em 1 a fadiga do meu personagem. E o parâmetro é do tipo string. É do tipo string? É isso mesmo, do tipo string. Ok? Então, beleza. Aí aqui, ó, eu tenho um anim, que é um animator. Vou colocar um animator no meu personagem. No meu sofá. Aliás, o meu sofá, ele não ele não se anima, ele não mexe. Então, eu não vou deixar nada, porque o sofá não mexe. Senão eu teria que adicionar um animator aqui. Esse SP Norths aqui é o sprite dele quando que ele vai ter quando ele tiver virado desse jeito aqui. Por exemplo, no caso, vou pegar aqui um sprite, ó, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Da cadeira. O SP North da cadeira é esse aqui, ó. Porque quando ela estiver do lado norte, seja nordeste ou noroeste, ela vai ter esse desenho. Quando ela estiver do lado sul, sudeste ou sudoeste, ela vai ter esse desenho aqui. Então aqui você coloca se o sofá vai ter um SP North ou um SP South. SP North ele tem que ter. Mas como eu não tenho o desenho de um sofá virado para trás, então eu não vou colocar nada no SP North. Cadê? Eu não vou colocar nada no SP North. No SP South. O SP North vai ser o desenho do sofá do jeito que ele está. Que é esse aqui. Esse Gitex aqui não precisa colocar, o script mesmo vai descobrir ele. E acho que eu não expliquei isso. Vou ver. Eu acho que eu não expliquei isso. Se eu não tiver explicado, eu vou voltar lá. A categoria é para ver de que tipo que ele é, né? Porque aí só vai aparecer se for estiver construindo um quarto, banheiro, uma sala, uma cozinha, alguma coisa assim. Vou deixar aqui como quarto. Esse modifier aqui, eu já expliquei isso sim. Esse modifier aqui é o seguinte, vamos supor que esse sofá esteja, vou colocar ele em 000. Opa. Ok. Então ele está aqui. Ele está em qual node? Ele está nesse node aqui. Só que eu não quero que ele, quando alguém tentar colocar um sofá, ele apareça no topo do node. Eu quero que ele apareça aqui assim, ó, mais ou menos. É aqui assim, mais ou menos, que eu quero que ele apareça. Opa. Portanto, olha só, o node está na posição 000, né? Mas o sofá que está dentro do node 000, ele está no menos 613, né? E menos não sei o que. Então isso aqui, ó, vou pegar só, vou botar menos 60. Opa, menos 0,60 já é suficiente. E 31 e 30 aqui. Opa, menos 0,30. Pronto, esse é o modificador para quando o meu sofá estiver na posição noroeste, que é a posição para cá. Então eu venho aqui no NW aqui, ó, e o modificador vai ser esse. Copio, em X o modificador é esse, colo, e em Y eu copio e colo aqui. Agora, quando o meu sofá estiver na posição nordeste, ou seja, menos... Quando ele estiver nessa posição, eu quero que ele apareça aqui? Não, eu quero que ele apareça aqui. Certo? E qual que é o modificador aqui? 0,60 e 0,30 e menos 0,30. Então eu simplesmente venho aqui, ó, 0,60 e menos 0,30. Pronto. Depois eu vou mostrar o que acontece se você não setar isso daqui no seu prefab. Como eu não tenho um desenho dele virado para ficar nas posições sudeste e sudoeste, então eu vou deixar 0 e 0 aqui. Esse Faces to Interact aqui é as faces do meu sofá para onde ele pode interagir.
Eu ia colocar isso aqui porque aí eu ia colocar que o personagem só poderia interagir com ele se ele estivesse desse lado, ou na frente. Mas eu não estou usando isso, então eu tirei isso daqui. Isso aqui é a distância máxima que o personagem pode estar para interagir com o sofá. Aqui eu coloquei 0. Aqui eu não estou usando isso daqui também, por quê? Porque eu coloquei que ele vai interagir somente se ele estiver encostado no node do sofá, no node do objeto. Então eu não estou usando isso aqui também. Esse mod aqui é o modifier que vai dar, que daria no caso para aumentar ou diminuir o tamanho do personagem na hora que ele estivesse interagindo com ele. Também acho que não estou usando esse, deixa eu ver. Furniture. Esse mod aqui, deixa eu ver onde é que eu tô, se é que eu estou usando ele, onde é que eu estou usando. Estou usando ele 405, 406. Nossa, essa classe aqui já está enorme. Opa, não é essa classe. É o Builder. Ah tá, o Builder, ele vai pegar esse mod aqui e vai usar ele. Esse mod aqui ele seta automático. O Furniture ele pega esse mod aqui e ele já seta ele automático como sendo pós-mod node, NW. Mas aí se ele tiver em outra coisa, ele vai setar isso aqui como sendo o próprio. Isso aqui é setado pela classe Builder. Eu estou utilizando ele sim, mas a gente não modifica ele, ele faz. Aliás, ele nem tem motivo nem para ser público. Então eu vou tirar esse comentário dele, porém ele não vai ser público, ele vai ser privado. Ok? Pronto, agora ele não pode ser modificado aqui. E consequentemente não vai aparecer aqui. Mas será que ele não salvou? Ah tá. Eu coloquei ele público porque a classe Builder precisa ver ele. Eu vou deixar ele público, gente, porque a classe Builder precisa ver ele, mas na verdade o certo era colocar ele privado e colocar um método para acessar ele. E assim ele consequentemente não iria aparecer aqui no meu visor aqui do Unity. Mas aí nos seus vocês façam isso. Coloca ele privado e coloca o método getSet para acessar ele. Ok, beleza. Esse size mod aqui, que é isso aqui, ó, ele serve para que na hora que o builder que a classe builder for colocar o sofá, ele aumente ou diminua o tamanho, vire ou desvire o lado dele, certo? Quer ver? Deixa eu ver se é isso mesmo. Já faz tanto tempo que agora eu já nem lembro. Deixa eu ver. Size mod. Vamos ver onde é que ele usa. Para você saber onde é que a coisa está sendo usada, é só você comentar ela e ver onde é que está dando erro. Olha aqui. Se o size mod for um vector 0, size mod igual a 1. Onde mais está dando erro? Ó, ele é usado em vários lugares, na verdade. Na classe Furniture, 41, que é aqui. 77, aqui. Ah, tá, é no setMainSprite. Beleza, então eu vou explicar o setMainSprite. Uma boa forma de ver o que eu ainda não expliquei. Vou tirar o comentário. O setMainSprite tá aqui. Esse setMainSprite ele serve para colocar o sprite certo conforme o lado que o sofá tiver virado. O sofá é um furniture. O furniture tem um location. O location tem um side. Ok? Esse side aqui não é o lado para onde o personagem tem que estar virado para poder interagir com o sofá, não. Esse aí é o lado para onde o sofá está virado. Agora eu estou lembrando. Então, o sofá tem um side. Esse side é estabelecido na hora que você está colocando, está virando ele. Nesse botão virar. Deixa eu fechar aqui. Naquele botão virar que aparece na hora de construir a sala.
Aqui, o side aqui está noroeste. Se eu virar nordeste, se eu virar sudeste, se eu virar sudoeste. Na hora que eu coloco, ele ativa. Esse side aqui, no caso daquela cadeira lá, ficou sudeste, sudoeste. Sudoeste. Esse side é esse side aqui. Conforme o side da cadeira, o set main sprite vai pegar o sprite certo. Então, por exemplo, se for nordeste, noroeste, o que ele vai fazer com o local scale da cadeira? Ele vai pegar o sizemod.x e o sizemod.y, que é o que? É o que eu quero, o modificador que eu quero fazer no tamanho do sprite, tá? Ele vai pegar esse sizemod.x e o sizemod.y. Então, por exemplo, o meu local scale, deixa eu até ver, que eu acho que aqui eu posso substituir esse daqui pelo meu 2 que eu coloquei lá. Deixa eu ver. Gente, é o seguinte, é o flip, eu tenho que começar pelo flip. Eu tô achando que eu não expliquei isso daqui na última aula, é por isso que eu não tô lembrando. Então eu vou explicar. Vou voltar lá no Builder. Esse vídeo vai ficar grande, tá, gente? Mas infelizmente eu não quero deixar a ponta solta, não. Vou voltar lá no Builder. Na parte de colocar um furniture, esse furniture place aqui, o que ele vai fazer? Na verdade aqui, deixa eu ver. Vou colocar o furniture. Ok. Não é aqui. É no virar. O virar vai chamar o flip dele. Então, vamos ver aqui onde é que está o Furn Placing GUI. Aqui. Esse é o botão virar. O botão virar, ele dá um flip no Curve, que é o meu furniture que eu estou mexendo atualmente. Ele dá um flip nele. O flip é virar. E aí, esse flip, o que ele faz? Ele vai pegar, ele vai dar um switch no side do meu furniture. Se tiver do lado nordeste, ou seja, se ele tiver, deixa eu pegar aqui, vou deixar um negócio pronto aqui, ó. Se ele tiver aqui, ele está do lado nordeste. Se tiver aqui, na hora que eu clicar em virar, eu quero que ele fique no lado de cá, que é o lado, desculpa, aqui é o noroeste. Ele vai para o lado nordeste. Se ele estiver no lado nordeste, eu quero que na hora que eu clique, ele vire para o lado noroeste, para o lado sudeste e mude o sprite para o SP South. Ele sentou ali porque ainda não tinha colocado a cadeira, tá, gente? E mude para o lado do SP South. Mude o sprite da cadeira para o SP South. Porque normalmente ele fica com o SP North, que é esse sprite aqui. Então se eu virar, vai mudar para o SP North. Se eu virar de novo, vai continuar com o SP North, mas vai mudar o side pro sudoeste. Então é isso que esse método flip aqui faz. Certo? Só que o que o flip faz? O flip só muda o side. Tá vendo? E o que ele faz? Ele só deixa que você vire o objeto por todos os lados se esse objeto tiver o desenho daquele lado. Por exemplo, se eu tentar virar o sofá, esse sofá aqui, ele não vai, ele vai chegar aqui no lado nordeste e se eu apertar virar de novo, ele vai virar para o lado sudeste, para o lado noroeste de novo. Ele não vai virar para o lado sudeste. Por quê? Porque o sofá não tem o desenho, eu não tenho nada no SP South aqui, tá vendo? E o que eu quero fazer? Se ele estiver no nordeste, na hora que eu tentar apertar o flip de novo, ele vai mudar o lado ele vai ver se o SP South é nulo. Se não for nulo, beleza, quer dizer que ele tem um desenho de um sofá virado para trás, para o lado de lá, né? Então ele vai virar para o lado de cá. Se ele for nulo, ele vai virar de volta para o nordeste. E vai ficar só entre esses dois aqui. Depois ele vai virar de novo se você estiver no lado nordeste, sudeste, e tentar virar de novo, vai virar para o sudoeste. E vice-versa, vai virar de novo
pro lado nordeste. Depois que ele já virou o side, ele já virou o lado do furniture, ele vai chamar o setMain sprite para poder colocar o sprite certo no lugar certo. E aí ele vai dar um switch para ver qual que é o side, que eu setei ali no flip. Se for o side.northwest, ele vai pegar o local scale, que é esse tamanho aqui, que é isso daqui. Por quê? Por que eu não peguei de cara e não coloquei ele aqui, em vez de usar esse size mod aqui, eu já não coloquei ele por exemplo, 1 e 1, menos 1 e 1, porque esse sofá aqui, por exemplo, do tamanho que ele estava, ele não serve. Eu preciso dele de um tamanho 0.2, ok? Então eu vou pegar o size mod e não o local scale dele. Esse size mod aqui, olha, só para vocês terem, vocês entenderem, ó. Eu estou pegando, cadê o sofá? Pegando esse sofá aqui. Eu vou transformar ele num prefab, só para vocês verem do jeito que ele vai ficar. Prefab de furniture. Eu já tinha até um aqui já, né? Só que aqui, ó, o sofá não tinha nenhuma modificação. Ele não tinha nenhum pós-mod e nenhum mod. Do jeito que ele está aqui, deixa eu ver o que acontece com ele. Opa, ele não é na sala, é no quarto. Do jeito que ele está aqui... Ah, eu não tinha colocado ele aqui na lista. Então eu vou colocar esse sofá aqui para ser o meu prefab. Opa, não do jeito que ele está aqui, né, gente? Eu quero ele pro lado de lá. Eu quero ele com ponto 2 aqui. Pronto, do jeito que ele está aqui que eu quero que ele seja meu prefab. Por quê? Porque eu estou convencionando que todos os prefabs normais vão ficar virados na posição nordeste. E aí, além disso, eu vou lá e o que eu vou fazer? Na minha classe Builder, que está aqui na minha main camera, tem a minha lista de furnitures. E eu vou acrescentar o meu sofá nela. Pronto. Agora eu vou construir um quarto. E o meu sofá aparece. Olha só, olha onde meu sofá está aparecendo. Tá vendo? Se eu virar ele, ó, olha o que aconteceu. Ele ficou maior. Por quê? Porque o meu flip está usando o size mod. E o size mod dele... O size mod dele... O que está acontecendo? Na hora que eu estou dando flip nele... Para começar, ele já está do tamanho errado, né? Aliás, eu tenho que colocar aqui, ó... Eu acho que eu deixei muita coisa para explicar num vídeo só. Vamos lá. O ordering layer dele. Pela minha classe Furniture. Onde é que está? Max Distance. Actions. Deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil de achar. Vou lá no Builder só para ver aqui. No Furn Place. Onde é que eu estou chamando o Furn Place? Ó, primeira coisa que eu faço, deixa eu voltar lá no meu... Eu devia ter feito meu código todo comentado, ficaria muito mais fácil para mim agora. Infelizmente, não usei a boa prática e agora vocês estão vendo por que ela é recomendada. Primeiro, se eu clicar para escolher o meu furniture, é aqui mesmo.
Se eu clico aqui... Ah, é aqui, ó. Se eu clico aqui, eu instancio um novo furniture. Do tipo que eu cliquei. Na hora que eu instancio ele, eu coloquei o location.place e chamei o setMainSprite. Ah, tá. O setMainSprite está fazendo o quê? Ele está pegando aqui, ó. Ele está colocando sizemod.x e sizemod.y, mas o sizemod.x e sizemod.y é 0. Vamos ver se é 0 mesmo. Não, é 1. Por que é 1? Porque no furniture está mandando ser 1. Quer ver? Ah, se o sizemod for um vector 2.0, sizemod vai ser um vector 2.1. Ok? Então, quer dizer, se o furniture que eu estou utilizando aqui no meu prefab, ele tiver um tamanho diferente de 1, 1 e 1, no caso aqui, por exemplo, é ponto 2 e ponto 2, o que eu vou fazer? Eu tenho que colocar esse ponto 2, ponto 2 aqui no meu sizemod, ó, que agora eu vi também pelo nome, né? Que é o modificador de tamanho, ponto 2. Pronto. Porque aí ele não vai transformar em 1. Ele não vai transformar em 1. E na hora que eu virar, ele vai ficar sempre do tamanho certo. Agora, por que ele está aparecendo em cima da minha parede e não na frente dela? Primeiro porque meu modificador aqui está errado, né, gente? Eu deveria colocar ele para aparecer um pouco mais para cá, ó. O meu modificador, esse modificador que eu coloquei aqui, ó, menos 0.6, deveria ser um pouco mais, ó. Ele deveria ser isso aqui, ó. Aliás, aqui acho que tá bom. Aqui tá bom. Ele deveria ser isso daqui. Então ele tem que encaixar nesse quadrado do meio aqui e não no outro. Então vamos lá. Vamos voltar no meu prefab. Gente, tô demorando e tá ficando um pouco complicado porque eu percebi que eu deixei muita coisa para explicar de uma vez só. E é até bom que faz uma revisão. Então, olha, eu não quero que o size mod dele seja menos 0.6 e seja aquilo que eu falei. Eu quero que seja aqui, ó. Menos 0.35 e menos 0.4. Esse que é o que eu quero, ó, menos 0.35 e menos 0.4. E do lado de lá eu quero que seja menos 0.4, aliás 0.4, né? E menos 0.43, menos 0.43. Então aqui vai ser 0.4 e menos 0.43. Se você quiser que ele apareça aqui, onde ele aparece, que é no topo mesmo, não vai mexer em nada no modificador. Senão você vai fazer isso aqui que eu estou fazendo. Agora eu vou transformar ele em prefab. Opa! Vou voltar aqui para ponto 2 e vou transformar ele em prefab. Pronto. Agora sim. Pronto, agora ele já está no lado que eu quero. Só que ele está aparecendo na frente da parede. Por quê? Por causa daqui, ó. Cadê o builder? Aqui. O que o builder vai fazer? Ele vai adicionar o cursor, né? Só que aqui está faltando uma parte onde eu coloco o order in layer, que é isso aqui que eu tinha comentado. Isso aqui está faltando. Por quê? Porque eu tirei esse order aqui, ó. Eu tirei ele. Por isso que eu não estava encontrando ele. E eu vou deixar ele de volta. Eu vou voltar ele. Deixa eu ver se...
public int order. Ok. Cadê o builder? Pronto. Aí eu vou setar o ordering layer dele. Só que o que eu vou fazer? Eu preciso saber qual ordering layer que eu quero. Então na hora que eu vou colocar aqui, ó, eu salvei, né? Na hora que eu salvei aqui, deixa eu tirar o Maximize on Play. O meu ordering layer dele tá 0. Aqui, tá 0. Né? Eu quero... Se ele tá 0, ele vai aparecer atrás de qualquer coisa. E eu não quero. Na hora que eu criar aqui, ó, vocês vão ver que ele vai aparecer atrás de qualquer coisa. Deixa eu ver aqui. Ordering layer 0. Só que o ordering layer dessa parede também tá 0. Quer ver? Não, tá 6. 6. Ah, parede. A parede está na frente dele. Na verdade, ele deveria estar na frente da parede. Então, a parede, então ele deveria estar com ordering layer em 7, por exemplo. Em 7. Então, eu vou deixar o ordering layer dele aqui 7. O order, né? 7. Pronto. Opa, sala não. Quarto. Isso aqui não ativou. Possivelmente porque isso aqui não aconteceu. Ah, tá vendo? Que não tinha salvo ainda. Agora tá salvando. Vamos lá. É que eu não tinha salvo a classe Builder. Eu só tinha salvo a classe Furniture. Vamos lá. Pronto. O que ele não foi? 7. Estranho. Deixa eu ver. Na hora que eu clico, ativo isso aqui. Vamos dar um debug. Aliás, eu vou aproveitar e já que esse vídeo já está enorme e eu já estou mostrando um tanto de coisa, já passou de 1 hora, vou mostrar aqui, para quem não sabe, como é que dá um debug pelo MonoDevelop. Eu vou abrir aqui a classe Behavior Builder. Vou abrir a classe Builder aqui no MonoDevelop. Ai, gente, eu queria já ter terminado esse vídeo, mas infelizmente tá aparecendo tanta coisa e eu não quero deixar a ponta solta. Vou lá então. Minha voz já tá cansando aqui, mas infelizmente esse vídeo não dá pausa. Esse programa de gravar aqui não dá pausa. Então, ó, poderia ter ficado muito mais curto se desse pausa. E eu não sei editar vídeo, cortar pedaços, essas coisas. Também não tenho paciência. Teria que assistir o vídeo todo de novo, atento, cortar os pedaços, dar o trabalho danado. Então vamos lá. Aí na minha classe Builder, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um breakpoint lá no método de instanciar. Aqui, ó. Vou botar um breakpoint aqui. Beleza. E aí eu venho aqui em Run. Vou fazer assim, ó, Attach to Process. Para isso, o Unity tem que estar aberto lá, né? Aí ele vai aparecer aqui. Aí eu mando dar um Attach. Se o Unity estiver fechado, ele não vai aparecer aqui. Na hora que eu der play aqui, na hora que isso aqui, que é o que? A parte de colocar o sorting order dele como order, tiver para acontecer, o que vai acontecer automaticamente? Ele vai parar o jogo aqui e vai me mostrar aqui, ó. Então, para quem já programa, sabe o que é isso. Para quem não programa, eu estou falando, eu estou debugando o programa. Vamos lá. Colocar aqui. Na hora que eu colocar o sofá lá, na verdade, não, só na hora de eu clicar aqui já deu. Tá vendo que aqui tá piscando? O Unity já tá travado. O Unity está travado, isso é normal. Ele está travado aqui porque eu estou debugando e eu cheguei nessa parte aqui, nesse breakpoint. Agora eu venho aqui para o meu MonoDevelop. Não dá para debugar pelo Visual C Sharp, tá, gente? E eu acho que não sei se dá para debugar pelo Visual Studio também. Porque eles são programas que não aceitam ser controlados por outros.
Parece que é esse a justificativa. Então aqui, ó, ele parou aqui. Se eu parei aqui, o que acontece? Qual que é o sorting order? Se eu passar o mouse aqui, ó, o problema é que debugar pelo monodevelop, ele não entende quando você pega uma coisa muito complexa. Como por exemplo, curvefern.getComponent, sprite render, sort order, ele não entende isso. Mas no meu curvefern ele tá aqui, ó. Se eu vier aqui, ó, nas propriedades do meu curvefern e procurar o sorting order, não vai achar porque esse curvefern, aqui, ó, e tem o base aqui, ó, que é uma unit, e o base que é um monodevelop, monobehavior. Aqui o monobehavior tem sort, tem um, pera aí, não, eu tô procurando o componente, qual componente que eu tô procurando? Sprite Renderer, né? É isso mesmo. Base, monobehavior. Tô procurando o renderer, é nulo. Acho que não tem como eu debugar por aqui. Bom, acho que não vai dar para eu saber isso aqui, viu? Order 7 deveria transformar isso daqui em 7. Se ele não está transformando é porque... Ai, ai. Será que eu tenho um componente do Sprite Renderer lá? Na hora que eu dei stop aqui, gente, eu parei o debug. Na hora que eu voltar para o Unity, as coisas estão acontecendo de novo. Vou voltar na minha classe lá. Já sei. Vou colocar uma variável aqui. Public Sprite Renderer SR. E aí aqui SR igual a get component. Opa. Component Sprite Renderer. Pronto, agora eu vou debugar de novo. Não esquecer que para debugar de novo tem que fazer isso aqui de novo, porque eu mandei parar lá. E aí vou voltar lá no Unity e vou fazer a mesma coisa de novo. Aí. Pronto, aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu curvefern, vou na minha variável SR, que está aqui, que é o Sprite Renderer. Pronto. Aqui o Sprite Renderer, ele tem... Cadê a propriedade Sorting Order? Tá aqui, ó. Sorting Order. É 0. Tá 0, né? Então, beleza. Vamos dar um F10 para ele pular para a próxima linha de código. E agora vamos ver quanto que está o Sorting Order dele. SR base Sorting Order 7. Por que então ele está voltando o Sorting Order dele para 0? Vamos ver. Ele veio aqui. Eu posso deixar aqui no watch também, né? Ferns curvefern.sr .sorting order. Sorting order. Tá 7. Vamos ver em que momento que ele está mudando para 0 de novo. Ele terminou o builder e não mudou para 0. Então isso provavelmente quer dizer que a própria classe Furniture deve estar transformando o sorting order dele Nossa, o problema é que debugar, pelo menos na minha máquina, deixa o computador lento pra caramba. Principalmente o Unity. Nossa. Olha só. Não consigo nem parar o Play Mode aqui. Vamos lá na classe Furniture só para ver aonde que ela está transformando o sorting order. Aqui, ó. Render.sorting order igual a order north. É o order north. É isso que está faltando, gente. Por isso que eu tirei isso daqui. Então esquece tudo, ó. Aqui vai continuar comentado. E eu vou tirar... Deixa eu salvar. Vou tirar a propriedade order. É porque eu tinha uma order que colocava o sorting order dele de um jeito. Só que eu quero o sorting order de um jeito se ele tiver dos lados norte e outro se ele tiver dos lados sul. Só que agora o Unity travou.
E eu não salvei a cena. Deixa eu fechar ele do jeito que, infelizmente, a gente acaba tendo que fazer toda hora. Quem trabalha com Unity sabe como que é um saco. Mas pelo menos agora eu tô terminando. Nossa, já passa de 1 hora de vídeo. E esse ficou grande, viu? Só vai terminar ele quem é guerreiro esse vídeo. Vamos lá. Deixa eu abrir a cena aqui. Eu acho que não ficou salvo o meu... Essa cena aqui. Não ficou salvo o meu prefab, vamos ver. Acho que ficou sim. Ah, não ficou, mas é que esse prefab que eu tinha aqui, eu já tinha colocado o Order North e o Order South dele. É por quê? Porque a minha parede... Olha só, vou mostrar pra vocês como é que tá meu sofá aqui agora. Ó. Olha só, tá vendo que aqui ele tá aparecendo certo? Ele tá aparecendo na frente dessa parede e atrás dessa. Por quê? Porque o sorting order dessa parede aqui é 10. É um número bem alto. O sorting order dessa aqui é 6. Se eu colocar um número entre 7 e 9, o meu sofá vai ficar dentro das paredes. Ok? É por isso que... Tá vendo que o meu carinha não sentou no lugar certo? É porque eu teria que colocar o meu sofá com um modificador nele. Mas voltando, se eu colocar um sorting order entre 7 e 10, os objetos vão aparecer dentro da sala. Então é isso. Aqui, ó, eu mudaria aqui, tá? Então é isso, gente. Tá, é o 7 e 10, tá vendo? Entre 7 e 10 e 7 e 9, tá certo. Deixa eu ver se faltou explicar mais alguma coisa. Eu acho que não, mas se ficar faltando alguma coisa, posta nos comentários pra mim que eu faço outro vídeo de apêndice pra terminar de explicar o que ficou faltando. Eu acho que tá tudo explicadinho agora e com o código lá vocês vão entender e vão saber fazer. Mas, caso contrário, vocês postam pra mim que eu explico. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, embora o vídeo tenha ficado muito extenso. Eu ia fazer uma coisa só e acabou que eu vi que tava faltando um monte de outras coisas, enfim. Mas deu tudo certo, eu acho que eu expliquei tudo. Na próxima videoaula, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou dar mais um tempo aí de 1 ou 2 dias para ver se alguém vai me falar se ficou faltando alguma coisa. E aí eu vou continuar começando a parte de inteligência artificial. Nosso vídeo demorou tanto e me cansou a voz tanto que eu tô até perdido na cabeça. Outra coisa, gente, rapidão. Aqui, ó, se eu der um pronto aqui e colocar uma cadeira aqui, pronto. O meu personagem, ele ainda... Deixa eu dar um pause. O meu personagem, lá naquela inteligência artificial dele, no Behavior, a fadiga dele, ó, o nível crítico é 90. Ele ainda está em 96. Mas se eu apertar Y, ele vai interagir com a cadeira, ó. Então, ó, é só isso que vocês precisam para poder testar a interação com o personagem. Não precisa criar inteligência artificial, não. Vocês simplesmente vão lá no script do personagem e no update vocês colocam essa linha aqui, ó. Se for pressionado uma tecla Y, por exemplo, interagir com o objeto Target Interactor, com a ação de sentar ou a ação que você quiser. Daí aí vocês vão conseguir testar o personagem. É isso, gente. Eu espero que tenha sido de bom proveito para vocês. Dessa vez, infelizmente, me desculpem, mas a minha voz foi decaindo ao longo do vídeo e ainda está decaindo mais. O vídeo ficou muito extenso, mas eu acho que deu para explicar tudo. Se tiverem dúvida, por favor, deixem nos comentários, coloquem no Facebook, pode me adicionar lá. Só me manda uma mensagem para saber que vocês estão me adicionando por causa do canal do YouTube, para eu poder saber. E é isso. Me postem. Se ninguém colocar nada, eu vou imaginar que todo mundo entendeu como é que faz e vou passar para a parte de inteligência artificial. Ok, gente? Então é isso. Fiquem com Deus. Um abraço. Não esqueçam de clicar em gostei se tiverem gostado e se inscrever no canal. Até mais.